O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. A estimativa é que 1 milhão de brasileiros tenham a doença. No programa de hoje você vai saber mais sobre as causas, as consequências e os tratamentos da doença. Tudo isso agora no Olho Clínico. A visão é um dos 5 sentidos do corpo humano e, para Arlete, um dos mais importantes. A visão é tudo seu, né? É tudo, você vê o mundo, você vê tudo. É tudo. Qualquer parte do teu organismo que não funcione muito bem, você fica aborrecido. Se você não ouve muito bem, você fica aborrecido. Eu já tenho um pouco de problema de audição também, mas a visão, assim, é preocupante. O glaucoma é o aumento da pressão interna do olho, o que pode danificar o nervo óptico e levar à cegueira. A doença é perigosa, evolui sem deixar rastros, e quando algum sintoma aparece, é quase sempre muito tarde. Por isso, o cuidado com o glaucoma deve ser redobrado. O glaucoma primário, de ângulo aberto ou ângulo fechado, acomete pessoas principalmente após os 40 anos. E nada que a pessoa tenha feito, ou fez, faz ela ter maior propensão a ter a doença. É um defeito de fábrica. É o nervo óptico que leva as imagens captadas pelo olho até o cérebro. E quando o glaucoma destrói o nervo, a cegueira é inevitável. O problema é que ela não tem cura. E como a gente consegue apreciar nesse desenho esquemático, existem 2 olhos e o nervo óptico, representado em verde, é o que leva a informação que o olho enxerga até o cérebro. No glaucoma, o que acontece é que a pressão dentro do olho está elevada, a um ponto onde começa a machucar esse cabo e perder as fibras do cabo. O problema do glaucoma é que a grande maioria dos casos, esse processo de pressão alta e lesão no nervo óptico acontece de maneira assintomática. O paciente muitas vezes consegue enxergar muito bem para longe ou para perto, mesmo com óculos ou até mesmo sem óculos, e a doença vai evoluindo. Quando a maior parte desse cabo está rompida, quando a maior parte das fibras desse nervo óptico já se foi, o paciente aí sim começa a apresentar os primeiros sintomas de dificuldade visual. Entretanto, o problema do glaucoma é que tudo que ele estraga não tem volta. Então, nesse momento onde o paciente consegue perceber que alguma coisa está acontecendo, ele já está com a doença muito avançada e ele pode estar em risco de evoluir para a cegueira. Por isso, a detecção dessa pressão elevada em fases precoces da doença pode permitir que o médico trate esse glaucoma e impeça que o paciente evolua para a cegueira, para a ruptura desse nervo óptico. Existem alguns tipos de glaucoma: o secundário, o congênito, o de ângulo fechado e o de ângulo aberto, que é o mais comum. A diferença entre o glaucoma de ângulo aberto e ângulo fechado é uma diferença anatômica. No glaucoma de ângulo aberto, usando uma linguagem mais simples, o ralo da vista está aberto, não está entupido. O problema é no encanamento desse sistema de drenagem intraocular, é mais microscópico o problema. Já no glaucoma de ângulo fechado, o problema a gente consegue ver nos exames oftalmológicos. A íris tampona, ela obstrui o sistema de drenagem. Então a gente costuma explicar para o paciente que o ralo está entupido. E o encanamento pode ou não pode estar comprometido também. O glaucoma congênito. Os nenéns que nascem com glaucoma congênito, ele apresenta algumas características. Ele tem um olho que é muito grande, ele é maior do que o normal. Às vezes os pais até acham bonito, porque além de ser maior, ele é um pouco azulado. Mas a criança apresenta alguns sintomas desde os primeiros dias de vida. Ela tem uma tríade de sintomas. Ela tem muita aversão à luz. Ela sai no sol, ela não consegue abrir o olho. Ela fica... A maioria dos casos, uma boa parte dos casos, ela fica com os olhos cerrados, principalmente quando sai na luz. E ela tem bastante lacrimejamento. Então essa tríade que a gente chama de blefaroespasmo, que são as pálpebras cerradas, a fotofobia intensa, a aversão à luz e o lacrimejamento são sintomas que, quando presentes, levantam a suspeita para a doença. O Dr. Kenji é especialista no assunto e atende voluntariamente no Hospital de Clínicas. Ele fez 2 pesquisas para saber quantas pessoas em média têm glaucoma e qual o percentual da cegueira é causado pela doença.
Estudo em Piraquara já faz 10 anos e nós examinamos 2.500 pessoas em Piraquara, acima de 40 anos. E descobrimos que mais ou menos 3% dessas pessoas tinham glaucoma. Mais ou menos uns 0,7% de glaucoma de ângulo fechado e o restante de glaucoma de ângulo aberto. E em Bocaíba do Sul, há 4 anos, ano passado terminamos, daí principalmente incidência de glaucoma e a prevalência de cegueira. A cegueira em Bocaíba do Sul chegou quase 1% das pessoas, bastante alto. E glaucoma é uma das principais causas de cegueira. 8 em cada 10 pessoas só procuram um médico quando o glaucoma já fez grandes estragos, mas isso pode ser evitado com o diagnóstico precoce da doença. A doença não é diagnosticada nos exames de visão regulares. São necessários procedimentos específicos. Um dos testes mede a pressão do olho, o outro procura lesões no nervo óptico. Só assim é possível chegar a um resultado confiável. O glaucoma, como uma doença assintomática, ela tem que ser detectada o mais precoce possível, né? Isso se faz com exames oftalmológicos adequados, bem feitos. Então, durante uma consulta onde o paciente vai, geralmente aos 40 anos, para fazer um óculos para ajudar a ler para perto, esse é um momento importante na vida oftalmológica do paciente, onde a consulta para ser passado o óculos para perto tem que ser combinada com uma triagem para o glaucoma. O médico responsável deve avaliar a pressão intraocular desse paciente e fazer o exame de fundo de olho, para olhar o nervo óptico, de novo, onde a doença ataca. E se tudo estiver bem, tranquilo, o paciente não tem glaucoma. Entretanto, se mesmo enxergando bem, o médico detectar alterações na pressão intraocular ou até mesmo no nervo óptico, esse paciente pode ter glaucoma e precisa ser tratado para evitar a evolução, em alguns casos, até a cegueira. O tratamento normalmente é à base de colírios. Apenas em casos mais específicos é que se faz cirurgia. Então, o tratamento da doença consiste em a gente reduzir a pressão intraocular até um nível onde não aconteça mais o dano no nervo óptico. E a gente geralmente consegue esse tratamento com o uso de colírios. Colírios que a gente tem que usar 1 ou 2 vezes por dia, todos os dias, para o resto da vida. O glaucoma não tem cura, mas ele tem como controlar. É como se fosse uma hipertensão arterial sistêmica ou um diabetes. Também não tem cura, mas se a gente controlar, usar o remédio todo dia, vai ficar tudo bem. Em casos onde o colírio ele não é suficiente para controlar a doença, não consegue reduzir a pressão até o nível onde o nervo não é machucado, né? Onde o glaucoma não vai progredir, aí nesses casos a gente se vale de tratamentos mais agressivos, tratamentos cirúrgicos, onde a gente cria uma válvula de escape para essa pressão ficar em níveis adequados e evitar a progressão para a cegueira. Existem alguns outros tratamentos a laser em casos mais específicos, onde podem ser também recomendados. Mas atenção, usar colírios com corticoide sem recomendação médica pode ser perigoso. Existe um caso muito frequente, infelizmente, de glaucoma provocado, iatrogênico, que nós usamos essa palavra, que são pacientes que usam drogas com corticoide, principalmente na forma de colírio, pode ser em qualquer forma, mas principalmente na forma de colírio, de maneira indiscriminada. Pacientes que usam corticoide, geralmente por alergias ou qualquer outro problema, receitados às vezes por técnicos de farmácia ou por automedicação, podem levar a problemas sérios na vista, como a catarata e o glaucoma. Apesar de ser também um problema sério, a catarata causada pelos colírios de corticoide tira a visão, mas a cirurgia consegue recuperar. Retira-se a catarata, coloca-se uma lente intraocular nova e o paciente volta a enxergar. O glaucoma já não. Se o paciente que usa de maneira indiscriminada colírios com corticoide tiver o azar de desenvolver o glaucoma, essa lesão é irreversível. O paciente pode chegar a perder a visão. Há 1 ano, o colírio faz parte da rotina de Arlete. Apesar de descobrir cedo o glaucoma, a dona de casa perdeu cerca de 30% da visão. Para a dona Arlete, o óculos é um amigo inseparável. Sem ele, não dá nem para sair de casa.
esqueceu um pouquinho o óculos, tira um pouquinho, sai, dá uma saída já. É dificultoso, para enxergar já fica mais difícil, para leitura fica difícil. Eu que gosto muito de ler, eu gosto muito de ler, então compro o livro, às vezes começo a ler, eu vejo que cansa, a vista, tenho que parar. Em casa, assim, até que assim, em casa ainda vai a rotina, mas assim, eu sinto mais para sair, sabe? Quando eu vou no mercado, quando eu vou no médico, ele me dá uns exames para ver o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. O preço dos colírios não é motivo para deixar o tratamento. Apesar de pagar caro, ela vai continuar com a medicação para o resto da vida. E eles têm um custo alto, assim, então a doutora mesmo disse, eu li bastante, depois que eu descobri que eu tinha glaucoma, eu comecei a ler bastante, me informar bastante, e a maioria das pessoas desistem do tratamento porque é caro, o tratamento é caro. Os especialistas garantem, acima dos 40 anos, as chances de ter glaucoma são grandes. Por isso, quem faz parte do grupo de risco deve seguir os conselhos preciosos da dona Arlete. Eu acho assim, importante a todas as pessoas que vão ao oftalmologista, que nem todos os oftalmos fazem pressão do olho. Eu fui uma delas. Eu cansei de ir em oftalmo, sempre vou, eu nunca fiz pressão de olho. Eu fui fazer agora, depois que foi descoberto do glaucoma. E se você quer mais informações, consulte o seu médico oftalmologista. E se você quer rever este ou outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem!